Olá a todos, hoje vamos falar sobre cultura maker. Bem, a cultura maker é uma das grandes tendências das novas gerações, tirando muitas pessoas da posição de consumidores passivos e transformando-as em verdadeiros protagonistas da produção artística, profissional e até funcional. E é isso que cada vez está mais presente nas escolas no mundo todo. Afinal, além dos benefícios da sustentabilidade e economia, a cultura maker potencializa também a criatividade, a autonomia e a colaboratividade, bem como proporciona um aprendizado inovador. Mas afinal, o que é cultura maker? Bem, de forma reduzida, a cultura maker era uma tendência em que as pessoas consertam ou criam vários tipos diferentes de itens em vez de comprá-los e consumi-los passivamente. Isso envolve desde utensílios domésticos até obras de arte, ou desde sistemas de computação até aparelhos de robótica, entre muitas outras possibilidades. No entanto, para realmente entender essa proposta o suficiente para implementá-la na educação, é interessante conhecer um pouco da história da cultura maker. Então, vamos falar sobre as origens da cultura maker. A parte mais básica do conceito fazer coisas por conta própria. Existe há muito tempo. O registro mais antigo de um manual desses é, fala sobre. É datado mais ou menos de 1683, por volta disso. Bem, no livro descreve como um homem sem especialização poderia fazer trabalhos básicos de ferraria, marcenaria, desenho, impressão de livros, confecção de mapas e criação de instrumentos matemáticos. Bem, essas práticas manuais seriam saudáveis e agradáveis tanto para a mente quanto para o corpo. Com o tempo, a ideia cresceu e se tornou fundamental, principalmente nos períodos de crises, guerras e pós-guerra do século XX, né? Essa necessidade diminuiu depois da retomada econômica, mas as pessoas também passaram a ter semanas de trabalho mais curtas e tempo para dedicar às suas famílias e hobbies. Assim, nas décadas de 50 e 60, explodiu o conceito de faça você mesmo, uma tendência de produzir um trabalho prático em casa. Essa ideia foi estimulada por revistas, livros e outros programas de TV, que ensinavam homens e mulheres a colocarem a mão na massa para resolver problemas do dia a dia, decorar a casa, montar brinquedos para as crianças, produzir comida, etc. Bem, já dando um salto para o novo milênio, lá por volta de 2005, foi lançada a revista Make, uma revista que era totalmente focada nessa ideia de produção própria, com tutoriais fazendo com que as pessoas desenvolvessem algumas habilidades, né? Bem, só que a cultura maker hoje, né, vai além disso. A partir desse processo todo, nasceu o movimento maker, que hoje, com o crescimento das tecnologias, é conhecido como cultura maker. A ideia de que qualquer pessoa é capaz de consertar ou criar objetos por conta própria. É claro que a história é muito mais longa e extremamente heterogênea, envolvendo desde donas de casa em épocas em que mulheres não podiam sair para trabalhar, até músicos do movimento punk. Bem, é uma história que combina a necessidade, a pobreza, o hobby, o exercício mental e corporal, impulso criativo e muito mais. E a cultura maker carrega um pouco de tudo isso. É uma forma diferente de lidar com o consumo e com a sustentabilidade, comprando menos e criando mais, exercitando a própria criatividade e autonomia. Além disso, ela tem um ponto extra que diferencia da tendência de faça você mesmo. A tecnologia disponível hoje, que envolve cortadores, laser, impressoras 3D, é, apresentando um potencial para revolucionar essas formas de produção, né? A cultura maker pode ser vista como uma nova revolução industrial, por meio da transferência do poder das grandes indústrias para as mãos do consumidor. Para direcionar o imenso potencial dessa ideia, propõem-se 4 pilares da cultura maker. O primeiro é a criatividade, capacidade de pensar fora da caixinha e criar coisas novas. Segundo, a colaboratividade. A cultura maker não é individualista. As suas técnicas e produções devem ser
compartilhadas com o coletivo para o avanço de todos. Afinal, as perspectivas diferentes se complementam e o resultado colaborativo tende a ser melhor. O terceiro é a sustentabilidade. A tendência defende reduzir o lixo e nosso impacto ambiental, reaproveitando tudo de forma sustentável e inteligente, com um mínimo de desperdício. E o quarto é a escalabilidade. Um item produzido pode ser replicado e melhorado por outras pessoas, com um resultado cada vez melhor. Bem, vamos dar alguns exemplos do que pode ser criado com a cultura maker. Toda a evolução do faça você mesmo e a tecnologia possibilitam a criação dos mais diversos tipos de produto, como móveis, roupas, brinquedos, ferramentas, instrumentos musicais, decoração e design, dentre outros, o que a criatividade permitir. Então, a pergunta que fica é: por que é importante levar essa tendência para a escola? Bem, a cultura maker já chegou em muitas escolas da educação básica e se mostra essencial para preparar os seus alunos para os desafios do futuro. Afinal, como vimos, essa tendência ela apresenta uma infinidade de possibilidades, seja na mudança das profissões do futuro ou na transformação da nossa relação com o consumo. Os alunos que tiverem contato com a cultura maker desde os primeiros anos de escola terão um arsenal muito maior para lidar com essas novidades e para se destacarem tanto na sociedade quanto no mercado de trabalho desse futuro que ainda não conhecemos. Além disso, há outros benefícios na cultura maker nas escolas, como melhorar o ensino. Como os estudos já vêm demonstrando, crianças e adolescentes aprendem muito mais ao colocar a mão na massa. Como a educação maker, os estudantes têm essa cultura integrada durante todo o processo de aprendizagem, o que potencializa de forma a absorverem e aplicarem conhecimento. Ou seja, eles vão aprender fazendo. Isso tem tudo a ver com as metodologias ativas e com o lugar do aluno como protagonista do seu próprio aprendizado. Outra característica é desenvolver a criatividade, por meio de uma cultura que explora a criação, a imaginação e a autonomia. A escola ajuda a desenvolver o pensamento crítico e criativo de seus estudantes. Outro ponto é acostumar com as tecnologias. Tecnologias como as impressoras 3D terão uma participação cada vez maior no futuro de seus estudantes. Por isso, a cultura maker busca prepará-los para lidar com essas novidades de forma inteligente e madura. E também, outro ponto seria estimular a autonomia. Bem, é uma característica fundamental das metodologias ativas. A dependência do aluno em relação ao professor, aos pais e à tecnologia é normal nos primeiros anos escolares, mas a formação de cidadão pleno passa pela conquista da autonomia. E a cultura maker ajuda nesse objetivo. E vai além. Uma pessoa maker se torna mais independente até do consumismo que é tão comum na nossa sociedade. Outro ponto é melhorar o trabalho coletivo. A autonomia não significa individualismo. A cultura maker ensina que melhores resultados são conquistados no coletivo, e isso é ótimo para a formação de um cidadão participativo e integrado à sociedade. Outro ponto é incentivar a sustentabilidade. O consumismo exacerbado, a geração do lixo e a produção industrial desmedida, muitas vezes sem preocupação com a durabilidade, são sérios problemas ambientais e direitos humanos. Ao trabalhar a cultura maker com seus alunos, sua escola poderá ajudá-los a se tornar menos dependentes desse consumo. Outro ponto também muito importante é a melhoria do engajamento. Crianças são curiosas por natureza. A grande maioria delas adora colocar a mão na massa e se sente realizado e ao ver resultados palpáveis no trabalho que estão realizando ali no momento. A cultura maker oferece tudo isso, o que faz o aprendizado ser uma prática mais prazerosa e ajuda a conquistar o engajamento de seus estudantes. As tecnologias e as novas gerações têm uma importância na cultura maker. A tecnologia já é parte intrínseca da vida das novas gerações. Seus alunos cresceram com o celular em mãos. Isso pode gerar uma dependência problemática e um consumo passivo, acrítico e prejudicial para o seu desenvolvimento. Você certamente tem alunos que não conseguem se desligar das redes sociais ou já ouviu relatos dos pais que dizem que seus filhos vivem vibrados no YouTube ou em outra rede.
Bem, a cultura maker oferece uma solução para combater esse problema, mas sem eliminar a tecnologia. Pelo contrário, ela abraça as inovações, mas propõe um consumo ativo, racional e equilibrado, usando a tecnologia de forma inteligente e construtiva. Aí eu te faço outra pergunta. Como você pode implementar a cultura maker na educação? Bem, agora que já discutimos a importância dessa tendência, é hora de saber como levar a cultura maker para dentro da escola na prática. Vamos ver alguns passos importantes. Primeiro, é integrar a tecnologia na educação. A cultura maker está totalmente conectada com a tecnologia, então o primeiro passo é mudar a mentalidade de muitas escolas, de que os smartphones e tablets devem ficar fora da sala de aula. Pelo contrário, é hora de integrar a tecnologia ao ensino, ter espaços makers. Bem, ter espaços makers ajuda muito. Para potencializar o aprendizado maker, você pode buscar oferecer os espaços como laboratórios, hortas, oficinas de marcenaria, além de equipamentos de costura, reciclagem, robótica, impressoras 3D e outros que você tiver acesso. É claro que esse passo envolve mexer com a estrutura da escola e demanda investimentos. Por isso, avalie muito bem quais são as possibilidades. É válido fazer um pouco por vez para evitar custos excessivos. Outro ponto é estimular as atividades makers. Bem, quando não necessariamente você tem espaços para fazer isso, você pode desenvolver aos poucos algumas atividades. Há várias atividades que você pode realizar na escola, possibilitando esse aprendizado. Por exemplo, a criação e impressão de protótipos em uma impressora 3D, o desenvolvimento de robôs simples como ferramentas de robótica, produção de vídeos para as redes sociais, criação de brinquedos ou peças de decoração, reforma de peças de roupa de forma criativa, criação de uma horta na escola, preparo de uma horta vertical que o aluno pode levar para sua casa ou apartamento, produção de maquetes e outros projetos usando materiais recicláveis, mutirões de limpeza no ambiente escolar, pintura das paredes da escola ou da sala de aula com desenhos criativos, e a criação de pequenos móveis, utensílios ou brinquedos com marcenaria. Você pode perceber que há uma grande variedade de possibilidades dessas propostas tecnológicas e até manuais. Tudo isso faz parte da cultura maker. Bem, usar metodologias ativas no ensino. As metodologias ativas têm vantagens como o estímulo ao pensamento crítico e criativo, o protagonismo dos alunos, o engajamento e muito mais. Esses benefícios potencializam a cultura maker nas escolas. Outro item é formar e contratar profissionais capacitados. É impossível transformar a cultura da sua escola sem a parceria do corpo docente. Por isso, então, você deve, se for da sua competência, buscar contratar professores capacitados. Se não, busque você mesmo se capacitar para isso. Integrar a cultura maker no seu planejamento pedagógico. Bem, a implementação da cultura maker não pode ser feita de forma improvisada, ela envolve planejamento e raciocínio. Por isso, então, você deve buscar integrá-la ao projeto político-pedagógico da escola para que ela realmente esteja integrada nos seus planos para o futuro da instituição. Bem, é isso que nós temos para falar sobre cultura maker e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário.